Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fé em Ação. É muito bom ter a sua companhia. O nosso programa tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Para conhecer mais sobre a federação e rever os nossos programas, é só acessar o blog novotempo.com/Fé em Ação. Você também pode curtir nossa página no Facebook e ser nosso seguidor no Twitter e no Instagram. Anote os endereços que aparecem aqui no vídeo. O programa de hoje vai mostrar para você um projeto apoiado pela Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Um projeto que procura levar a palavra de Deus através de uma classe bíblica diferenciada, uma linguagem simples e direta que aborda variados temas da Bíblia. A iniciativa teve início com o Dr. Mauro Braga, que após a sua conversão sentiu um forte desejo de evangelizar. A primeira classe bíblica surgiu em 1997 na Igreja Adventista do Tatuapé, em São Paulo. Posteriormente, Mauro deu continuidade à ideia da classe bíblica na Igreja do Brooklyn, que também é em São Paulo. E hoje o projeto é tão satisfatório e frutífero que está em um processo de extensão para outras cidades. Já foram centenas de pessoas batizadas como resultado desse lindo trabalho. E nossa equipe conversou com o Dr. Mauro e acompanhou um estudo na classe bíblica da Igreja do Brooklyn para mostrar para você de pertinho como tudo isso vem acontecendo. Assista agora. O projeto de classe bíblica, na verdade, ele começou de um desejo meu de dar estudos bíblicos quando eu recebia. Eu participava, frequentei várias classes bíblicas. Enquanto eu estudava, eu achava muito, aquilo mexia comigo, a vontade de fazer aquele trabalho. Me preparei, estudei durante alguns meses, adquiri livros para isso e comecei a dar estudos para a minha família. Na época, o pastor Erlo Brown era o nosso pastor na Igreja do Tatuapé e ele entendeu que a maneira como eu dava os estudos para os meus familiares e o resultado, ele me convidou para fazer essa classe bíblica da mesma maneira, com a mesma espontaneidade, na igreja, para um público-alvo a ser definido, que depois ficou sendo definido, que era a classe média ali do bairro de Tatuapé e Anália Franco. No Tatuapé, a classe foi do ano de... foram 10 anos no total, ou 9 anos na igreja do Tatuapé. A estrutura foi uma estrutura complexa, porque nós tínhamos ali empresários ajudando, nós tínhamos alguns profissionais da área de gravação, de filmagem, tínhamos pessoas acostumadas a lidar com som. Era uma equipe no Tatuapé composta de umas 20, 25 pessoas, na igreja do Tatuapé, o tempo que nós ficamos lá. E pessoas comprometidas, ou seja, como o lema da nossa classe é que a gente não falta nunca, a gente brinca que duas certezas nós temos. Uma é que Jesus vai voltar e a segunda é que tem classe bíblica na quarta-feira. Conversando com o pastor Cid O'Neill, ele se interessou pela ideia e aí veio o convite para fazermos na igreja do Brooklyn. Então lá nós montamos uma nova equipe, maior do que a do Tatuapé, porque a do Brooklyn é composta de aproximadamente 40 pessoas, pessoas dedicadas a fazer um lanche especial para as visitas que se dirigem diretamente do trabalho para a igreja. Então uma equipe muito comprometida, dirigida pela Sônia Marise e também pelo pastor Delmiro. E lá nós ficamos 10 anos, 11 anos, melhor dizendo, lá 11 anos, que terminaram agora no mês de dezembro de 2015. Havia uma expectativa para a igreja desenvolver ações evangelísticas, saindo um pouquinho do tradicional, né? Quando eu digo tradicional, me refiro a domingos evangelísticos, Semana Santa, alguma outra coisa que pudesse contribuir e despertar a igreja, né, para essa área de evangelismo, mas fugindo um pouquinho do tradicional e aproveitando também o contexto aqui, o bairro, o nível socioeconômico, cultural dessa região. Então teria que ser também um evangelismo voltado para essa classe social, né? Aconteceu uma coisa muito interessante, porque no final do programa aconteceu uma cena, uma pessoa me procurou com um bookzinho, um livrozinho debaixo do braço. E aí essa pessoa chegou para mim e falou, olha, faz 10 dias que eu estou no Brasil e eu estava no hotel com a minha família, lembrei que era quarta-feira, lembrei que tem os cultos nas quartas, procurei a igreja mais próxima e vim aqui hoje. E eu vi a sua conversa com o Mauro, me achei muito interessante. Eu queria que você
olhasse isso aqui, que é o meu projeto, para o Brasil, e eu queria saber o que você acha. Aí eu peguei o bookzinho e tal, comecei a olhar, ali de pé na frente do salão, e eu falei, olha, assim, tudo que eu estou vendo aqui rapidamente, isso aqui parece ser o meu sonho. Bom, resumo, no dia seguinte essa pessoa estava na minha casa, com um grupo de amigos, isso já na quinta-feira, a gente tinha um grupo de estudo, que toda quinta-feira se reunia, esse grupo de estudo contava com um ótimo professor, que é o professor Rui Mendes Júnior, um querido amigo, e naquele dia iniciou-se a formação do grupo originário, do grupo fundador da Nova Semente. Essa pessoa era o pastor Kleber. E ali nasceu. Então, qual a importância do ministério, de um trabalho, de uma pessoa? Qual foi a importância do trabalho? Está sendo a importância do trabalho do Mauro? Só ele sabe. A ideia foi do pastor Erlo Brown. Ele é um homem de comunicação, como todo mundo sabe, e ele é que deu a sugestão de que a série fosse gravada inteira, e nós discutimos e achamos que era melhor fazê-la ao vivo, sem edição. No total foram 7 séries gravadas em DVD, séries completas, que levam aproximadamente 1 ano de classe bíblica. E essas séries são Conhecereis a Verdade, são as nossas doutrinas, o material mais para batismo mesmo. Depois veio Apocalipse, verso a verso. Depois veio Daniel, verso a verso. Aí nós tivemos os 10 mandamentos, tivemos os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus e o que é preciso saber para ser salvo. São 7 séries completas, gravadas em DVD, todas ao vivo. E é importante dizer que eu doei esse material para a Igreja Adventista, ou seja, eu não tenho nenhum lucro, não ganho nada, não vendo, não tenho para vender. Isso pertence à igreja, eu deixo isso muito claro. Foi um trabalho de efeito local muito forte, um resultado evangelístico local muito forte, mas também através dos materiais que foram produzidos, teve um resultado que a gente não tem como mensurar, né? Mas a quantidade de e-mails que ele recebia e sempre compartilhava isso comigo, a gente tem mais ou menos uma amostra, né, da quantidade de pessoas que foram alcançadas no Brasil e fora do Brasil também. Dentre todas as coisas interessantes, e foram muitas ao longo desses 20 anos, a gente recebe notícias interessantes de tudo quanto é lugar, mas tem uma em especial que eu me lembro agora nesse momento, e me desculpem se eu esquecer de outras pessoas, mas eu me lembro de uma que marcou muito para mim, do Gilmar Batista, da Igreja Central de Curitiba. Ele fez um contato comigo há uns 3 anos atrás, ele tinha tido acesso ao nosso material em DVD. Ele me pediu se eu tinha alguma coisa contra ele tirar o áudio, transformar em MP3 o áudio, e ele viajava muito pelas estradas como representante comercial, se não me engano, e ele tinha a ideia de criar um projeto para distribuir esses CDs em áudio nos postos de gasolina. Eu, claro, autorizei. Algum tempo depois ele me mandou o projeto pronto para aprovação e eu fiquei impressionado com a qualidade e a inteligência do que ele fez. Ele criou um CD com uma capa muito bem ilustrada, chamado Bíblia no Asfalto, e ele viaja pelas estradas e ele para nos postos de gasolina e despeja uma grande quantidade. E o trato dele é o seguinte, ele dá de graça e cada pessoa que abastecer e encher o tanque de gasolina ganha um CD desse, Bíblia no Asfalto, para que a pessoa dirija e vá ouvindo estudo bíblico na estrada. Olha que ideia legal, que trabalho abençoado que esse homem está fazendo. E ele me falou, ao último tempo que nós conversamos, ele me deu uma informação impressionante. Ele disse que teria já chegado a 10 mil unidades distribuídas, o que é um trabalho maravilhoso. Eu acho que o exemplo do Gilmar pode ser seguido por pessoas, basta ter uma ideia legal e você pode ajudar a evangelizar as pessoas. Que motiva uma pessoa a fazer isso daí, né? Como o exemplo do Mauro Braga, a compreensão que ela tem da missão, o chamado que Deus fez para ela. O Mauro, ele sempre dizia, e ele diz ainda hoje, que tudo isso que ele faz, na verdade, não é nada em relação àquilo que Deus fez na vida dele. Então, é mais assim, o reconhecimento do que Deus fez por ele como algo tão grandioso
que ele não se sente na obrigação, mas ele tem prazer em fazer algo, né, por Deus, pela salvação de pessoas. Quando você recebe algo muito bom, né, você não segura isso só para você, você compartilha isso. Então, como ele foi salvo, literalmente falando, das trevas para a maravilhosa luz, então ele, como uma resposta de gratidão. O meu sentimento, primeiro, é de surpresa, pode acreditar, porque eu nunca em toda a minha vida, e quem conhece o meu testemunho, o meu passado, do qual eu não me orgulho, quem sabe por onde eu andei, o que eu já fiz, onde Jesus foi me buscar, nunca em toda a minha vida eu me imaginei um dia ensinando Bíblia. Isso não fazia parte dos meus planos. Se alguém me contasse isso há anos atrás, eu daria risada, porque eu jamais em toda a minha vida pensei que um dia eu faria isso. Então, eu posso afirmar para você que eu não tenho nada a ver com isso. A responsabilidade é toda de Deus. Eu não sei como eu vim parar aqui, não sei porque eu fiz isso, eu não sei porque Deus colocou no meu coração a vontade de fazer, eu não tenho a menor noção. Eu só posso dizer a você que o que Deus fez na minha vida, eu fiquei tão grato que hoje eu faço isso. É prioridade na minha vida. As pessoas sabem, os meus clientes sabem, eu sou advogado nas horas vagas, porque a minha principal atividade é pregar o Evangelho. Parabéns a todos por essa iniciativa e pelo projeto em expansão. E agora eu convido o amigo Siloé Almeida para deixar você bem informado. Começa agora o quadro Recados da Fé. Olá, que bom que você está aqui no Fé em Ação. E esta é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Falando de esperança, a Fé vai fazer um encontro de muita alegria e esperança de 8 a 11 de setembro em Porto de Galinhas, no Pernambuco. E você é o nosso convidado muito especial. E sabe quem vai estar lá? O Leandro Quadros, do programa Na Mira da Verdade. Quem não quer conversar com ele pessoalmente, bater um papo com o Leandro, né? E o Leandro faz um convite para você. Veja só. Olá amigos, tudo bem? Queria convidar vocês para o Encontro Nacional da Fé em Porto de Galinhas, do dia 8 a 11 de setembro. Vai ser uma satisfação estar com vocês novamente. Faremos lá um Na Mira da Verdade para vocês. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de se inscrever agora aí no site para juntos podermos fazer mais um Na Mira da Verdade, tá bom? Que Deus abençoe a vocês, um abraço e até lá. Tenho certeza que você gostou do convite do Leandro Quadros. E você vai estar em Porto de Galinhas de 8 a 11 de setembro para conversar com o Leandro Quadros e outros amigos e amigas, ok? Faça já sua inscrição no site feadventistas.com.br, feadventistas.com.br. E é nesse mesmo site que você se torna um associado da fé. Faça também a sua inscrição para se tornar associado da fé. E por hoje é só. A gente volta na semana que vem. Segue daí, Flávia. Obrigada, Siloé, pelas informações. Nos encontramos na próxima semana. E no próximo bloco, vamos conhecer mais uma história no quadro Histórias e Testemunhos de Fé, comandada por Sérgio Azevedo. Fique ligado, Fé em Ação volta daqui a pouco. Olá, o Fé em Ação já está de volta e é muito bom ter a sua companhia. Para rever esse e outros programas é só acessar o nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. E chegou a hora do quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Sérgio Azevedo já está no estúdio com o nosso convidado e agora você vai conhecer mais uma experiência de fé. Sérgio, é com você. Obrigado, Flávia. No nosso quadro de hoje, nós vamos conversar com um grande advogado, um grande amigo, Mauro Braga. Doutor Mauro, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente na Novo Tempo. Sérgio, na verdade, sou eu que agradeço ao honroso convite que você me fez. Doutor Mauro, ele é um advogado especialista em propriedade industrial. Para você, telespectador, entender, ele mexe com marcas, grandes marcas, patentes e direitos autorais.
pegando aí a classe que envolve principalmente artístico e também direitos sobre produtos e serviços. Mas hoje nós não vamos falar nada sobre marcas, patentes e direitos autorais. Você veio aqui para conversar sobre um projeto que está no seu coração há muitos anos e como voluntário, Deus tem o usado poderosamente para o seu ministério através do ministério que poderíamos chamar de classe bíblica. E é interessante, Mauro, que você escolheu um dia da semana que, para você movimentar as pessoas e dar estudos bíblicos, e de uma forma muito diferenciada, como a gente viu aí na primeira parte do programa, quarta-noite. Você concorre com lufa-lufa do dia a dia, corre-corre das pessoas, você concorre com jogo na televisão, com uma série de novelas. Por que você escolheu quarta-feira à noite para dar os estudos bíblicos? Sérgio, na verdade, eu nem diria que foi uma escolha pessoal. Nós tínhamos a intenção de ministrar esses estudos bíblicos para as pessoas que têm uma certa dificuldade de vir a uma igreja, que têm uma certa dificuldade de aceitar um convite para vir a uma igreja evangélica, talvez por preconceito, por uma visão distorcida do que seja uma igreja evangélica. E pesquisando e estudando como faríamos esse público-alvo se interessar e vir, e mais importante, se manter fiel na sequência dos estudos, percebemos que a opção seria ou domingo à noite, e aí não, o perfil dessas pessoas, eles têm na maioria das vezes programa de final de semana, sítio, chácara, fazenda, não chegariam a tempo para um culto no domingo à noite. E então entendemos que a quarta-feira, que seria a segunda opção, ela seria uma opção melhor para que essas pessoas viessem. E acabou que realmente acabou dando certo, porque as pessoas, nós servimos um lanche antes, para que em São Paulo é difícil alguém se locomover em menos de uma hora de um local para outro. Então não daria tempo para essa pessoa ir até a sua casa, jantar e voltar. Então ela vem direto do trabalho, tem um lanche e em seguida estudamos a Bíblia durante um período de 40 minutos. Há quanto tempo você faz isso, Mauro? Ao todo são 19 anos, Sérgio. E em que lugares você já atuou? Fizemos isso inicialmente na igreja do Tatuapé, bem colado ali no bairro de Anália Franco. A ideia era conversar com o pessoal daquela região. E depois passamos a fazer, durante 11 anos, ininterrupto na igreja do Brooklyn, também lá em São Paulo. E agora, no mês de dezembro, como eu me mudei de São Paulo, resolvi viver, ter uma melhor qualidade de vida, me mudei aqui para a região de Atibaia. Nós estamos já estruturando para inaugurar a classe bíblica aqui no interior agora, no dia 4 de maio. E aqui, talvez, ela vá permanecer até Jesus voltar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Agora, Mauro, você começou a convidar pessoas do seu meio. São pessoas esclarecidas, são advogados, são juízes de direito, procuradores da justiça, etc. Como foi trabalhar com esse público que é muito exigente e, de uma certa maneira, às vezes avesso a um convite para ir numa igreja? Sérgio, essa pergunta é uma pergunta que é recorrente. Me perguntam muito isso. E não foi assim uma coisa premeditada da minha parte. As coisas foram acontecendo até que eu identifiquei, primeiro, um prazer muito grande de fazer isso. Depois comecei a estudar um pouco para fazer isso de uma maneira com metodologia, uma coisa mais elaborada. E eu diria o seguinte, a maneira de você abordar questões que têm um certo preconceito, como hoje você falar de Bíblia para empresários ou para pessoas de um nível cultural superior, às vezes há um certo preconceito. O que a gente procura fazer é demonstrar que isso é trazer essas questões bíblicas para a vida das pessoas. Mostrar a alguém que tem um nível intelectual melhor o quanto aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás se aplica na vida dele, pode melhorar o relacionamento profissional dele, o relacionamento familiar, resolver conflitos no matrimônio, melhorar a relação com filhos, com funcionários. Quando você consegue mostrar que a Bíblia ela tem uma aplicação prática e ela
surpreende muitas vezes as pessoas que ouvem e dizem assim, eu não pensei que isso estivesse na Bíblia, eu não pensei que a Bíblia falasse disso. Então, acho que a nossa preocupação é mostrar que o conteúdo daquele livro, ele é atualíssimo e ele transforma a vida das pessoas. Então, eu não vejo assim nada de muito elaborado nem misterioso, é você colocar da maneira mais adequada, eu diria assim, é conhecer a estrutura de raciocínio dessas pessoas. E aí elaborar um curso específico para isso, né? Você já elaborou quantos cursos até agora? Nós temos séries que são gravadas ao vivo em DVDs. Curiosamente, isso não foi uma ideia minha e eu não tenho nenhuma participação nisso. Foram pessoas, empresários que pediram autorização, contrataram uma produtora e passaram a gravar as séries. São 7 séries completas. A primeira é Conhecereis a Verdade, que é uma série das principais doutrinas bíblicas. Depois fizemos a série dos 10 Mandamentos, depois uma série do livro de Apocalipse, verso a verso, depois fizemos Daniel, verso a verso, depois fizemos os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus e a última série gravada foi O que é preciso saber para ser salvo. São séries, quando eu digo, por exemplo, os 10 mandamentos, não quer dizer que sejam 10 capítulos. Nós desenvolvemos isso. Cada série dessa pode levar, em média, um semestre. Do Apocalipse leva um ano inteiro. Isso talvez explique por que a frequência do nosso curso ela é sempre alta, porque alguém que teve o primeiro estudo da primeira série só voltará a ter aquele mesmo estudo provavelmente daqui a 4 anos, ela não se repete. Então, essas séries vão fazendo com que as pessoas venham, porque o assunto sempre será abordado de uma maneira diferente. Ou seja, para assistir a 7 séries leva mais ou menos 4 anos. Se você computar 52 quartas-feiras por ano, dá uma média de 4 anos para você assistir completo. E tem gente que assiste tudo completo? Muitas pessoas. E quantas pessoas já foram alcançadas pelo seu ministério? Você tem ideia? Nenhuma, Sérgio, mas nenhuma. Eu vou explicar por quê. Primeiro, eu realmente não me preocupo muito com essa questão, mas tem uma razão. Porque você, quando pergunta, se você me disser diretamente por quem está frequentando ali a classe bíblica, talvez a gente pudesse levantar esse número, não seria difícil. É só pegar as pessoas batizadas nesses 19 anos. A questão é que a grande, imensa maioria das pessoas que se batizam não são as que frequentam, mas são as que assistem os DVDs. Eu recebo e-mails, não é exagero, de várias partes do mundo onde esses DVDs chegaram e onde eles estão servindo para cultos em igrejas de brasileiros. Eles utilizam esses CDs para alguns brasileiros. Então, eu recebo muito convite para participar de batismos em várias regiões do Brasil e fora. Então, realmente fica muito difícil saber o que Deus fez. Isso é como um travesseiro com penas que você espalha. Não teria como calcular isso. O telespectador que está vendo agora essa informação e que tenha interesse em ter acesso a esses vídeos, como é que faz, Mauro? Alguém que mora num lugar distante, ele tem acesso, ele pode comprar esses vídeos, ele tem, ou de alguma forma receber isso pela internet, como é que funciona? Olha, bom você ter me perguntado isso, primeiro para dizer que eu doei, sendo um advogado da área de direitos autorais, eu doei todos os direitos de imagem, tudo para a Igreja Adventista. Então, esse material não me pertence. Eu nunca ganhei um tostão em relação a esse material, nem quero. A única coisa que eu pedi ao fazer a doação é que, ao ser vendido, seja vendido a preço de custo. Nós temos um amigo comum, que é o Newton Mello, que é a pessoa encarregada junto à produtora. Esse material, o primeiro local onde ele pode ser encontrado é na Igreja Adventista do Brooklyn. Lá seria o local onde as pessoas podem encomendar esse material. E uma outra coisa que eu já digo aqui de público, algumas pessoas me perguntam se podem copiar para retransmitir. E eu digo que a pirataria santa está autorizada. Está autorizada, é certo. É para copiar mesmo e distribuir. E antes que o telespectador pense em ter o Mauro perto, aí uma cidade do Nordeste, do Norte, vai ser difícil, porque o Mauro não viaja, nem de navio, e tem horror a avião.
Então tem que ser perto aqui de São Paulo, né, Mauro? Você continua com esse problema, né? É verdade, Sérgio. De uns anos para cá eu tive uma claustrofobia inexplicável, estou tratando isso e não consigo mais viajar de avião. Viajei de avião a minha vida inteira, mas realmente agora as minhas pregações são no máximo a 200 quilômetros de São Paulo. Tá certo. Mauro, muito obrigado por ter acolhido o nosso convite, estar aqui. Foi um privilégio conversar com você. Você, telespectador, pode ter informações também sobre estas séries no site da Fé, via o nosso site aqui da Novo Tempo, ok? Então a gente espera com isso fazer com que você também possa adquirir através do site do Fé Adventistas o material do nosso amigo Mauro, que é de primeira qualidade para você fazer um trabalho profissional aí na sua região. Nosso tempo acabou, mas você, telespectador, é nosso convidado para continuar na Novo Tempo e nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá. Obrigada, Sérgio, por mais essa entrevista. Até a próxima semana. E o Fé em Ação fica por aqui, mas você já sabe, o nosso próximo encontro é domingo que vem, à 1h da tarde. Um forte abraço para você, obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!